Você já sentiu um vazio no coração ao ouvir certas pregações, como se algo estivesse errado, mas ninguém ousasse questionar? Você já parou para pensar que nem toda pregação que soa bonita é verdadeira? Que talvez, neste exato momento, existam púlpitos proclamando palavras suaves que estão desviando almas do caminho da salvação? Estamos vivendo tempos em que o engano não se esconde mais. Ele veste terno, segura a Bíblia e diz: Deus te abençoe, com um sorriso nos lábios. Mas por trás dessas palavras, há veneno. Há 5 mentiras sendo pregadas todos os domingos em muitas igrejas, diante de multidões que dizem amém, sem questionar. E se você não despertar agora, pode estar aplaudindo o erro e se afastando da verdade que liberta. Hoje, vamos desmascarar essas mentiras. E eu te desafio, com temor e tremor, a ouvir cada palavra com o coração aberto. Porque talvez esta seja a advertência que vai salvar a sua alma. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer descobrir a verdade e se curtir, não esqueça de dar like e se inscrever. Tem uma surpresa no final que vai te chocar. Primeira mentira: Deus quer que você seja feliz acima de tudo. Hoje, muitos corações têm sido enganados por uma das mentiras mais atraentes e perigosas já pregadas. A ideia de que o desejo de Deus é que você seja feliz acima de tudo. Essa frase, dita com emoção, parece trazer esperança, parece ser uma boa notícia, mas ela carrega um veneno espiritual que precisa ser exposto com urgência. Porque quando a felicidade humana é colocada acima da santidade de Deus, nós transformamos o Senhor em um servo dos nossos desejos, e o trono do nosso coração passa a ser ocupado pelo nosso conforto, não mais pela sua vontade. O problema dessa mentira é que ela parece compatível com o amor divino. Afinal, Deus é bom, Ele é amor, Ele cuida de nós. Sim, tudo isso é verdade, mas a bondade de Deus não anula sua santidade. O amor de Deus não faz concessão ao pecado, e o cuidado de Deus nunca será instrumento para mimar o nosso ego. O objetivo de Deus para nós nunca foi uma felicidade superficial construída sobre caprichos, e sim uma vida de santidade moldada à imagem de Cristo. O apóstolo Pedro escreve com clareza em 1 Pedro, 1, versículo 16: Sede santos, porque eu sou santo. Essa não é uma sugestão, é um chamado, é um padrão, é um reflexo do caráter divino. Deus não está comprometido com aquilo que nos faz sorrir momentaneamente, mas com aquilo que nos molda para a eternidade. A cruz de Cristo não foi carregada para que vivêssemos uma vida confortável, mas para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para Deus. Mas em muitas igrejas, o que se ouve é exatamente o contrário. Prega-se um evangelho onde Deus é um realizador de sonhos pessoais, um solucionador de crises emocionais, um caminho para conquistar tudo o que se quer. As mensagens são cuidadosamente formuladas para agradar. Deus quer te ver feliz, dizem, e com isso, o pecado é relativizado, o arrependimento é ignorado e a cruz é deixada de lado. Quando a felicidade se torna o critério supremo, qualquer coisa que nos contrarie é vista como maldição. E é exatamente aí que Satanás opera. Repare no jardim do Éden. A serpente não atacou Eva com uma ameaça, mas com uma promessa de felicidade. Sereis como Deus era a promessa de algo melhor, mais desejável, mais satisfatório. Mas era uma mentira. E essa mesma estratégia continua hoje. O inimigo não precisa convencer o cristão a abandonar a fé. Basta convencê-lo de que ele merece ser feliz acima de tudo. Uma fé centrada no eu se torna terreno fértil para o erro. E Jesus, o que ele nos ensinou sobre felicidade? No Getsêmani, quando o peso da missão se aproximava, Jesus orou com lágrimas e suor, como gotas de sangue. Ele, o Filho amado, estava prestes a sofrer a maior dor da história. Se o propósito de Deus
fosse a felicidade acima de tudo, aquele cálice teria sido retirado. Mas o que Jesus disse? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Essa é a diferença entre um evangelho verdadeiro e um evangelho adulterado. O verdadeiro se curva diante da vontade de Deus. O falso exige que Deus se curve diante da vontade do homem. Ei, você está pronto? Comente, vem comigo e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque algo incrível te espera. Felicidade sem obediência é um ídolo sorridente, mas vazio. E muitos hoje estão sacrificando sua alma no altar desse ídolo. Tomam decisões guiadas pelo prazer e não pela oração. Escolhem caminhos que brilham aos olhos, mas obscurecem o espírito. Casamentos são firmados, negócios são iniciados, relacionamentos são mantidos, tudo em nome de uma felicidade que ignora completamente a direção de Deus. E quando o sofrimento chega, porque ele chega, essas pessoas se sentem traídas, acham que Deus falhou, que a fé não funciona. Mas o problema nunca foi Deus. O problema foi acreditar numa mentira. A verdadeira felicidade, aquela que não passa com as estações da vida, é fruto de uma vida enraizada em Deus. É o resultado da paz que excede o entendimento, da alegria que não depende de circunstâncias. Paulo, preso, louvava. Estevão, sendo apedrejado, via os céus abertos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, se considerava indigno de morrer como o Mestre. Isso não é infelicidade, isso é a glória de quem entendeu que a vontade de Deus vale mais do que qualquer bem-estar terreno. Quando ouvimos de um púlpito que Deus quer, acima de tudo, que sejamos felizes, devemos perguntar: onde está a cruz nesse evangelho? Onde está a renúncia? Onde está a santificação? Onde está o chamado ao arrependimento? Porque, meu irmão, o mesmo Deus que ama você profundamente também exige sua entrega total. Ele não quer te fazer feliz do seu jeito, ele quer te fazer santo do jeito dele. E a verdadeira felicidade, a que não se abala com o tempo ou as perdas, nasce da obediência. Talvez você tenha buscado a Deus com o coração cheio de sonhos pessoais. Talvez tenha se decepcionado porque esperava um Deus que resolvesse tudo rapidamente, como se fosse um gênio da lâmpada. Mas hoje, o Espírito Santo te chama de volta para o centro da verdade. Deus é o teu Pai, mas Ele é também o teu Senhor. Ele te ama, mas Ele não negocia com o pecado. Ele quer te abençoar, mas antes quer te moldar, e Ele só pode encher aquilo que primeiro foi esvaziado. Não é pecado desejar ser feliz. O problema é fazer da felicidade o seu Deus. Porque quando isso acontece, toda frustração se torna revolta. Toda espera se torna amargura. E todo não de Deus se transforma em crise espiritual. Mas quando você entende que Deus não te chamou para uma vida de prazer, mas para uma vida de propósito, então até o deserto passa a fazer sentido. Muitos estão adoecendo espiritualmente porque se alimentaram de palavras que massageiam, mas não fortalecem. São como crianças mimadas no espírito, acostumadas a receber, mas não a se sacrificar. E quando a vida exige firmeza, caem, porque não foram ensinadas a perseverar, foram ensinadas a exigir. Mas o Evangelho de Cristo nos ensina a carregar a cruz, não a evitá-la. A geração que coloca a felicidade acima da obediência constrói a casa na areia. Pode parecer firme por um tempo, mas basta o vento soprar, basta a chuva cair e tudo desaba. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica, mesmo quando dói, mesmo quando contraria, mesmo quando exige renúncia, esse constrói sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Ele é a fonte da verdadeira alegria, não a alegria de um momento, mas a alegria da eternidade.
Segunda mentira: todos são filhos de Deus, independentemente da fé. Há uma mentira que tem se espalhado como uma brisa suave, mas que carrega um veneno profundo: a ideia de que todos, absolutamente todos, são filhos de Deus, independentemente de sua fé, de suas escolhas ou da forma como vivem. Essa é uma afirmação reconfortante para muitos, mas completamente contrária ao que as Escrituras ensinam. É um engano perigoso que oferece consolo sem conversão, pertencimento sem arrependimento, filiação sem novo nascimento. A palavra de Deus não deixa espaço para confusão. João 1, versículo 12, declara com clareza: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso significa que ser filho de Deus não é um direito automático da existência humana. Não nascemos filhos, somos feitos filhos por meio de Jesus Cristo. O simples fato de existirmos como criaturas de Deus não nos coloca automaticamente em sua família espiritual. Somos criação, sim. Feitos à imagem dele, sim. Mas ser chamado de filho exige uma transformação que só acontece por meio da fé em Cristo. Essa verdade, porém, tem sido silenciada em muitos púlpitos. Pregadores que desejam agradar corações e não confrontar consciências preferem disseminar a ideia de um Deus que abraça a todos indiscriminadamente, sem requerer mudança. Não importa o que você crê, nem como vive, dizem eles, você é filho de Deus do mesmo jeito. Mas isso não é evangelho. Isso é ilusão. É uma falsa segurança que conduz à condenação. Jesus nunca disse que todos eram filhos de Deus. Pelo contrário, ele fez distinções claras. Em João 8, versículo 44, falando com os fariseus religiosos, ele afirmou: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Se todos fossem filhos de Deus, essa afirmação de Jesus seria inconcebível. Mas ali está o Cristo, deixando claro que a filiação espiritual é determinada pela obediência e pela fé, não apenas pela aparência religiosa. Quer mudar sua visão? Deixe um like, comente "Quero saber" e se inscreva. O final deste vídeo vai te surpreender. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, ilustra essa realidade com profundidade. O filho mais novo era assim: parte da casa do pai, tinha herança, tinha nome, tinha comunhão. Mas decidiu sair, escolheu viver longe, dissipar tudo, mergulhar na miséria. Enquanto estava naquela terra distante, embora ainda fosse amado, ele não estava vivendo como filho. Ele estava perdido, separado, sujo. E foi só quando caiu em si e decidiu retornar, quebrantado, que reencontrou o abraço do pai. O pai o esperava, sim. O pai o amava, sim. Mas ele teve que voltar, ele teve que se arrepender, ele teve que abandonar a lama para vestir a túnica. E essa é a diferença entre ser criação e ser filho. Filhos vivem na casa, não no chiqueiro do pecado. O amor de Deus é inegociável, mas a filiação é condicional. Ela exige fé, ela exige nova vida, ela exige um coração transformado. O evangelho que Jesus pregou sempre teve dois lados: a oferta da graça e a exigência do arrependimento. Um evangelho que promete filiação sem transformação é uma mentira travestida de ternura. A justiça de Deus anda junto com o seu amor, e ignorar isso é fazer de Deus um ídolo feito à imagem do homem, um Deus permissivo, sem padrões, sem santidade. Mas o Deus das Escrituras é santo, justo e verdadeiro. Ele não pode ser manipulado. Ele não se impressiona com rótulos religiosos ou com palavras bonitas. Ele conhece o coração, e o coração que verdadeiramente se rende a Cristo é aquele que entra para a sua família. Talvez alguém diga: mas eu sempre acreditei em Deus, sempre fui uma boa pessoa. No entanto, acreditar que Deus existe não nos faz filhos. Tiago, segundo versículo 19,
afirma que até os demônios creem e estremecem. Filiação é mais do que crença, é entrega, é compromisso, é renascimento. Jesus disse a Nicodemos, um homem extremamente religioso: "Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." João 3, versículo 3. Isso não foi dito a um ateu, mas a um líder religioso, porque não é a religião que nos faz filhos, é a regeneração. E é por isso que essa mentira precisa ser combatida com urgência, porque há multidões que se dizem filhos de Deus, enquanto vivem como se ele não existisse, que se acomodam no erro, achando que o céu lhes pertence por direito natural. Mas a porta do reino é estreita, e só passa por ela quem foi transformado pela verdade. Essa ideia de filiação universal tem um efeito anestésico. Ela impede o arrependimento, ela silencia a urgência do evangelho, ela transforma a cruz em decoração e não em caminho. Mas Jesus não morreu para nos dar uma religião confortável. Ele morreu para nos dar acesso ao Pai. E esse acesso exige um novo nascimento. Quando um pecador reconhece sua condição, se humilha, se volta a Cristo com fé sincera, o céu se abre. O Espírito Santo entra, o passado é perdoado, a culpa é apagada e um novo nome é escrito nos céus. A partir desse momento, sim, ele é feito filho, não por merecimento, mas por graça, não por sentimento, mas por fé. Um filho que agora carrega a natureza do Pai, que ama o que Deus ama, que rejeita o que Deus odeia, que não vive mais por si, mas por aquele que o salvou. Essa verdade transforma tudo. Ela tira o homem do centro, ela destrói o orgulho, ela exige uma decisão. Porque, afinal, se nem todos são filhos, é necessário nascer de novo. E essa é a maior decisão que alguém pode tomar nesta vida. Se hoje você percebe que viveu sob a ilusão de que já era filho, apenas por existir, é hora de se voltar a Cristo. Ele não rejeita quem vem a Ele. Ele não fecha a porta ao arrependido, mas Ele também não mente. Não há filiação sem cruz, não há herança sem conversão e não há salvação sem fé. O Pai está à espera, mas é preciso voltar. É preciso sair da terra distante, é preciso deixar o orgulho e correr para os braços da graça. Só então o anel será colocado no dedo, as vestes serão trocadas e a festa começará, não por sermos bons, mas por termos voltado, porque só volta quem reconhece que estava longe e só é feito filho quem reconhece que antes era apenas criatura. Terceira mentira: se você tem fé, você nunca sofrerá. Uma das mentiras mais cruéis que têm sido proclamadas dos púlpitos é esta: se você tem fé, você nunca sofrerá. Essa frase, dita com voz firme e rodeada de promessas humanas, tem feito mais vítimas do que se pode imaginar, porque ela cria uma expectativa ilusória de que a fé é um escudo contra toda dor, e não um caminho de fidelidade, mesmo quando tudo dói. Muitos, ao abraçarem essa falsa promessa, acreditaram que a fé em Deus os blindaria do sofrimento. Mas quando as lágrimas chegaram, quando o luto bateu à porta, quando o diagnóstico veio, quando o emprego se foi, quando a traição ocorreu, eles se sentiram enganados, abandonados, não por Deus, mas por uma pregação que nunca teve raiz na verdade. A fé não é a negação do sofrimento, ela é a resistência dentro dele. Ter fé não significa viver numa redoma inquebrável, mas ter um refúgio eterno em meio ao caos. Jesus nunca escondeu isso de nós. Pelo contrário, em João 16, versículo 33, ele foi direto: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não disse: "Vocês talvez tenham, nem se tiverem pouca fé, sofrerão." Ele afirmou: "Vocês terão aflições." E ainda assim, mandou termos bom ânimo, porque o consolo não está na ausência da dor, mas na presença dele. Antes de tudo, comente verdade.
Se você busca a verdade, dê like e se inscreva. Não perca o final. Tem algo especial para você. A mentira que diz que a fé elimina o sofrimento tem deixado um rastro de decepções. Pessoas sinceras que amam a Deus começam a questionar sua própria fé quando a tragédia bate. Sentem-se culpadas, pensam: onde eu falhei? Por que isso aconteceu comigo se eu criei? Mas a pergunta não deveria ser essa. A verdadeira fé não é medida pelo que evitamos, mas pelo que suportamos com os olhos fixos em Deus. Basta olhar para a vida dos homens e mulheres citados em Hebreus 11. Aquele capítulo não nos mostra pessoas que escaparam do sofrimento por causa da fé. Ele mostra pessoas que permaneceram fiéis apesar do sofrimento. Abraão, que esperou anos pela promessa. Moisés, que escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Ana, que chorava por um filho que não vinha. Daniel, que foi lançado na cova. Os profetas, perseguidos. E diz o texto em Hebreus 11, versículo 36. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Isso não é falta de fé, isso é fé genuína, que permanece firme mesmo quando tudo se rompe. Até o apóstolo Paulo, que viu os céus abertos, que escreveu grande parte do Novo Testamento, confessou que carregava um espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9, ele ora 3 vezes, pedindo que Deus o livrasse, e a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não retirou o espinho, ele sustentou Paulo com graça. Essa é a diferença entre o evangelho verdadeiro e o evangelho fabricado pelos homens. O verdadeiro não promete alívio imediato, mas garante presença eterna. E quem pode esquecer de Jó? Um homem justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo: família, bens, saúde. Foi humilhado, questionado, atacado. E mesmo sem entender o porquê, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, versículo 21. A dor não destruiu sua fé, ela a purificou. Jó não foi punido por falta de fé. Ele foi provado por causa de sua fé. Deus sabia que ele resistiria. E no final, não apenas sua vida foi restaurada, mas sua intimidade com Deus foi elevada a um novo nível. Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículo 5. Mas quantos hoje estão sendo enganados por sermões que dizem: se você sofre, é porque sua fé está fraca? Essa acusação, ainda que não dita diretamente, está implícita em muitas mensagens que colocam o sofrimento como sinal de maldição e a prosperidade como evidência de favor divino. É uma inversão do Evangelho, porque no Evangelho verdadeiro, o nosso Salvador sofreu. O Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula, foi desprezado, cuspido, açoitado, crucificado. E será que nós, seus discípulos, esperamos uma estrada sem espinhos? Essa mentira também gera uma geração mimada espiritualmente, pessoas que servem a Deus enquanto tudo está bem, mas que recuam no primeiro vento contrário, porque nunca foram preparadas para a batalha. Foram ensinadas que fé é ter tudo, quando na verdade, fé é permanecer mesmo quando tudo falta. Fé verdadeira é quando dizemos, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, versículo 17. É necessário alertar que o sofrimento não é uma exceção no caminho cristão, ele é parte dele. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Cruz não é metáfora para desconforto, cruz é símbolo de morte. E seguir a Cristo exige morrer para si mesmo, muitas vezes em meio às lágrimas.
Mas é justamente nesse terreno árido que a fé floresce com mais força. Nos vales da vida, descobrimos a presença de Deus como nunca experimentaríamos nos palácios. É no choro que sentimos os braços do Consolador. É na perda que provamos o valor da promessa. É na enfermidade que descobrimos que Ele é o Deus que sustenta. E é no deserto que aprendemos a depender dele passo a passo. Não se engane. Deus não te prometeu uma vida isenta de dor, mas Ele te prometeu que nunca te deixaria. E isso basta, porque a maior bênção não é a ausência de sofrimento, mas a certeza da presença divina em meio a ele. Se você está passando por lutas e chegou a duvidar da sua fé, entenda hoje: a dor não é um sinal de abandono, é uma oportunidade de crescimento. E se você ouviu de alguém que sofrer é fracasso espiritual, rejeite essa mentira agora. Volte os olhos para a palavra. Veja a vida dos santos, veja o exemplo de Cristo e entenda: a fé não nos livra de todas as tempestades, mas nos garante que há um Salvador dentro do barco. Que você permaneça firme, que você não desista no meio do processo, que sua fé seja provada, mas não destruída, e que ao final você possa dizer: eu sei em quem tenho crido. Porque ainda que a noite seja longa, a verdade permanece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando a manhã de Deus brilhar sobre sua vida, tudo fará sentido, porque você não apenas terá vencido, você terá sido transformado. E isso é 1000 vezes melhor do que qualquer conforto passageiro. Quarta mentira: Deus entende. Você não precisa mudar. Poucos enganos têm sido tão letais quanto este. Deus entende. Você não precisa mudar. Essa frase, aparentemente piedosa, tem servido como desculpa para manter o coração endurecido, justificar vícios espirituais e resistir à transformação que o Evangelho exige. É como um sussurro suave ao ouvido do pecador, dizendo: continue como está. Deus é amor, Ele compreende. Mas essa compreensão distorcida não é graça, é armadilha. É um veneno que, ao invés de curar, paralisa. Ao invés de libertar, aprisiona. O verdadeiro Evangelho nunca foi um convite para permanecer como estamos, mas um chamado urgente à mudança. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para destruir o poder do pecado na vida do homem. Um evangelho que tolera o pecado em nome do amor é um evangelho falsificado. O amor de Deus é imenso, incompreensível, escandaloso, mas nunca permissivo. Deus não ignora o pecado. Ele o confronta com graça, com verdade e com justiça. Vamos juntos? Deixe um 2 nos comentários, curta e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque o desfecho vai te impactar. Mateus 7 versículos 13 e 14 nos adverte com seriedade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta larga é exatamente esse tipo de mensagem que diz: não se preocupe, Deus entende. Ela não exige arrependimento, não prega santidade, não fala de renúncia, e por isso é perigosa, porque acomoda o pecador ao invés de despertá-lo. Jesus encontrou uma mulher em adultério. Ela estava ali, prestes a ser apedrejada. Os acusadores estavam prontos, a multidão esperava o julgamento, e então o Senhor se levanta e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, os acusadores se retiram. Só resta ela, tremendo, e o Salvador. E Jesus, com amor incondicional, diz: nem eu te condeno. Mas ele não parou aí. Ele completou: vai e não peques mais. João 8, versículo 11. Amor sem exigência de mudança não é o amor de Cristo. A graça não apenas perdoa, ela santifica. Ela não diz continue, ela diz mude. Infelizmente,
Muitos púlpitos se tornaram plataformas de conforto emocional, onde o pecado é maquiado com discursos positivos. Há um esforço desesperado para não ofender, para manter o auditório, para agradar todos os gostos. E nesse esforço, o arrependimento é omitido, a disciplina espiritual é ignorada e a verdade é diluída até se tornar irreconhecível. Mas o Evangelho não é sobre o que o homem quer ouvir, é sobre o que o homem precisa ouvir para ser salvo. Deus entende, sim. Ele entende a nossa fraqueza. Ele conhece o pó de que somos feitos. Mas essa compreensão divina não é uma licença para permanecer no erro, e sim para a superação pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 6, versículos 1 e 2, Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. A graça não é cúmplice do pecado, ela é o antídoto que nos liberta dele. A fé que não transforma não é fé salvadora. A presença de Deus não apenas consola, ela consome o que é impuro. Quando Isaías viu o Senhor no templo, ele caiu em terra e disse: ai de mim, estou perdido. Isaías 6, versículo 5. E só depois de ser tocado pelo carvão do altar é que ele foi purificado. O verdadeiro encontro com Deus nunca deixa o homem do mesmo jeito. Ele queima o orgulho, quebra as correntes, muda a direção. Muitos se apoiam em frases como: Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. E isso deveria causar temor, porque o coração é enganoso e corrupto. Deus vê o que ninguém vê. E por isso, Ele não se impressiona com palavras doces ou gestos religiosos. Ele busca a verdade no íntimo, quebrantamento genuíno, disposição para mudar. O problema não é cair. Todos caem. O problema é se acomodar na queda. O problema é vestir o pecado com espiritualidade e chamá-lo de fraqueza permanente. O problema é justificar o que deveria ser confessado. E esse erro começa quando se aceita a mentira de que Deus jamais cobraria transformação. Mas o próprio Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Negar-se a si mesmo é o oposto de manter-se como está. É renunciar desejos, hábitos, atitudes que não glorificam o Senhor. Essa mentira também cria cristãos imaturos que confundem graça com permissividade, gente que quer salvação, mas não quer obediência, que canta sobre o céu, mas vive como se o inferno fosse ficção. E quando são confrontados, dizem: você está julgando. Mas não é julgamento, é alerta, é amor que grita diante do abismo, é compaixão que não tolera ver alguém afundando enquanto acredita estar salvo. A igreja primitiva não pregava um evangelho cômodo. Em Atos 2, Pedro prega com tanta convicção que a multidão se compunge em seus corações e pergunta: o que faremos, irmãos? E a resposta não foi: Deus entende, fiquem tranquilos. A resposta foi clara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2, versículo 38. O arrependimento é a ponte entre o homem e Deus. Sem ele, não há reconciliação. Sem ele, a graça é mal compreendida e o céu permanece distante. Se há algo que precisa ser proclamado com urgência em nossos dias, é que Deus te ama, do jeito que você está, mas te ama demais para te deixar assim. Ele te chama, ele te espera, mas ele exige mudança, não porque é severo, mas porque é justo, não porque quer nos punir, mas porque quer nos curar. E a cura exige abandono do veneno, exige que larguemos aquilo que nos destrói, mesmo que nos traga prazer. Se hoje você percebe que abraçou essa mentira, que tem usado o amor de Deus como desculpa para manter pecados não confessados ou hábitos que sabe que o desagradam, então
O Espírito Santo está falando contigo, e não para te condenar, mas para te restaurar. Ele está te dizendo: levanta, muda, eu estou contigo. Porque a verdadeira graça é poderosa para perdoar, sim, mas também para transformar. E é nesse poder que a verdadeira fé se manifesta, não em palavras, mas em frutos, não em emoções, mas em obediência. Porque onde há fé viva, há vida nova, e onde há vida nova, há mudança. Quinta mentira: não importa a igreja, o que importa é ter Deus no coração. A ideia de que não importa a igreja, o que importa é ter Deus no coração, soa agradável aos ouvidos de uma geração cansada de instituições, ferida por líderes e apaixonada por independência. Mas essa é uma mentira disfarçada de liberdade espiritual, uma meia-verdade que, no final, conduz muitos à confusão, ao isolamento e, pior ainda, ao desvio da verdade. Essa frase tem sido repetida como escudo por aqueles que desejam justificar seu afastamento da comunhão ou sua permanência em lugares onde Deus já não fala, mas onde continuam por hábito, conveniência ou laços emocionais. O relativismo espiritual, essa ideia de que tudo é aceitável, que todas as formas de fé são válidas e que a congregação é opcional, é uma das estratégias mais eficazes do inimigo nos últimos tempos, porque ela embriaga o coração com uma sensação de autonomia, enquanto aos poucos corta as raízes da obediência. O mais perigoso é que essa mentira não apenas afasta pessoas da igreja local, ela as convence de que isso é espiritualidade superior. Como se o crente que caminha sozinho fosse mais maduro do que aquele que se submete à exortação, ao ensino e à correção no corpo de Cristo. A Bíblia, no entanto, é clara. Hebreus 10, versículo 25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor não está falando de um costume social, mas de uma ordenança espiritual. Congregação não é uma ideia humana, é um princípio divino. E não se trata apenas de frequentar um prédio, mas de se unir ao corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja. Jesus mesmo, em Apocalipse capítulos 2 e 3, envia cartas específicas às 7 igrejas. Ele as elogia, repreende, corrige. Ele analisa suas obras, sua doutrina, seu amor, sua perseverança. Ele não diz: o que importa é que cada um tenha fé pessoal. Ele trata com cada igreja como um organismo coletivo, porque o Senhor não lida apenas com indivíduos, mas com o corpo. E quando esse corpo se desvia, ele o confronta. Quando esse corpo é fiel, ele o honra. Portanto, sim, importa, e muito, a igreja onde você está. Importa o que se prega no púlpito, importa o que se vive nos bastidores, importa o que se cultiva no altar. Há hoje muitas igrejas onde a Bíblia foi retirada do centro, substituída por palestras motivacionais, ideologias humanas, psicologia diluída e visões distorcidas. Igrejas onde se canta alto, mas se vive raso, onde se profetiza com fervor, mas se ignora a doutrina, onde se fala em nome de Deus, mas se esquece a palavra de Deus, e as pessoas permanecem nesses lugares dizendo: o que importa é que tenho Deus no coração. Mas Deus não habita onde sua palavra é desonrada, Deus não confirma onde a verdade é negligenciada. Os crentes de Bereia, em Atos 17, versículo 11, foram elogiados porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não eram passivos, eles não eram seguidores cegos, eles conferiam tudo, mediam cada ensino pela Escritura. Essa é a postura de quem realmente tem Deus no coração: zelo pela verdade, desejo por pureza doutrinária, amor pelo ensino fiel. Não se acomodavam com qualquer igreja. Eles queriam uma igreja onde Cristo fosse o centro,
não apenas no nome, mas na prática. E por que isso é tão importante? Porque a igreja molda aquilo que ouvimos semana após semana, se torna a lente com que enxergamos Deus. Se você está numa igreja que relativiza o pecado, logo você se tornará tolerante ao erro. Se está numa igreja que prega prosperidade acima da cruz, logo você desejará mais bênçãos do que transformação. Se está num ambiente onde a palavra é ignorada, logo sua fé se tornará emocional, instável e vulnerável. A escolha de uma igreja não pode ser pautada pelo ambiente acolhedor, pela música agradável ou pela simpatia do pregador. Deve ser baseada na fidelidade à palavra, porque no final, não responderemos diante de Deus por como nos sentimos numa igreja, mas por como obedecemos à sua verdade. Permanecer em um lugar onde se prega outro evangelho é uma decisão com consequências eternas. Paulo foi direto aos Gálatas. Ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. E não se engane, o diabo ama igrejas. Ele adora púlpitos. Ele sabe que um falso ensino pode ser mais eficaz que uma tentação explícita. Ele infiltra heresias disfarçadas de revelações. Ele promove pastores carismáticos com doutrinas letais. E ele sabe que se conseguir convencer um cristão de que qualquer igreja serve, ele o afastará do alimento genuíno, enfraquecerá a sua fé e, eventualmente, o levará à apostasia. Por isso, é necessário examinar, questionar, buscar, não com espírito de rebeldia, mas com sede de verdade. Há igrejas fiéis, há pastores sérios, há comunidades que amam a palavra, mas é preciso escolher com discernimento. Porque nem todo lugar onde se levanta a mão é lugar onde o Espírito Santo age, nem toda mensagem que emociona vem do céu. O coração pode ser enganoso, por isso não basta ter Deus no coração. É preciso estar onde Deus está presente, onde sua palavra é honrada, onde o evangelho é pregado com temor. E para aqueles que dizem, mas estou ferido com a igreja, já me machuquei demais, sim, há feridas, há falhas. A igreja é feita de pessoas, mas não se abandona o corpo porque um membro está doente. Cura-se, trata-se, ora-se, mas nunca se caminha sozinho. O cristão que vive isolado é presa fácil. A brasa que se afasta do fogo se apaga. Deus nos chamou para a comunhão, para corpo, para discipulado, para prestação de contas. Não se cresce espiritualmente fora da igreja, cresce-se dentro, mesmo quando isso exige perdão, paciência e graça. Se você hoje está em uma igreja que abandonou a verdade, saia, não por orgulho, mas por fidelidade a Cristo. Se você está distante da comunhão, volte, não por pressão, mas por obediência. Se você está acomodado em um lugar onde o erro é celebrado, levante-se, porque o tempo é curto, a eternidade é longa e a verdade é inegociável. O que importa não é apenas ter Deus no coração. O que importa é ter Deus no centro da vida, na mente, nas decisões, inclusive na escolha da igreja onde você adora. Porque onde a palavra de Deus não é honrada, o nome de Deus é apenas um enfeite. E Deus não se deixa zombar. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso começa com o compromisso de congregar onde ele verdadeiramente reina. Há algo profundamente errado quando o nome de Deus é usado como cortina para esconder doutrinas humanas. E esse erro, meu irmão, está sendo repetido todos os domingos em muitos altares. O que se prega não é o evangelho da cruz, mas um simulacro suave, sem peso, sem confronto, sem verdade, um evangelho moldado para agradar ouvidos, não para salvar almas. Há um silêncio mortal onde deveria haver um clamor pela santidade. E é por isso que a verdade, aquela que liberta, foi retirada dos púlpitos e trocada por frases de autoajuda,
por promessas fáceis, por mensagens que não curam, apenas anestesiam. O apóstolo Paulo já nos alertava sobre isso em sua carta a Timóteo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Esse tempo chegou. E o que é mais assustador é que muitos já não percebem que foram seduzidos por aquilo que soa piedoso, mas não vem do coração de Deus. A mentira, quando dita com voz doce e aparência religiosa, se torna mais perigosa do que o pecado explícito, porque ela engana não apenas os sentidos, mas o de o espírito. Estamos diante de uma geração que confunde gritos com unção, emoção com presença divina e popularidade com autoridade espiritual. Há igrejas lotadas com corações vazios, há palcos iluminados, mas sem luz verdadeira. Há homens falando em nome de Deus que não conhecem a Deus. E o povo? O povo aplaude, canta, contribui, mas não discerne, porque deixou de buscar a verdade por si mesmo, porque preferiu ser entretido a ser transformado. Jesus foi direto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Mas essa verdade exige arrependimento, ela rasga o orgulho, ela incomoda, ela não massageia o ego, ela mata o velho homem, e por isso ela foi sendo deixada de lado. Aos poucos, os sermões foram sendo adaptados, retiraram-se os avisos sobre o juízo, silenciaram-se os alertas sobre o pecado, diminuíram-se as menções ao inferno. E no lugar disso, se ergueram mensagens que dizem: você é suficiente. Deus quer que você seja feliz. Basta crer que tudo vai dar certo. Palavras doces, palavras confortáveis, mas nem todas verdadeiras. Em Jeremias 5, versículo 31, o profeta denuncia: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. O povo quer ouvir aquilo que lhe agrada, e há pregadores dispostos a oferecer exatamente isso, mesmo que custe a alma de quem os escuta. Existe hoje uma fome de conforto, mas não de conversão, uma busca por milagres, mas não por renúncia. Muitos querem o céu, mas não querem a cruz. Querem promessas, mas não querem obediência. E a igreja, em vez de confrontar esse espírito, tem, em muitos casos, abraçado e até promovido essas mentiras. Essa realidade exige um clamor profético, porque a mentira não está apenas fora da igreja, ela está, muitas vezes, sendo cultivada dentro dela. E não estamos falando de heresias óbvias ou seitas bizarras. Estamos falando de distorções sutis, porém fatais, o tipo de erro que passa despercebido porque vem com versículos fora de contexto, com aparência de piedade, com linguagem evangélica, mas não há vida, não há arrependimento, não há transformação. O profeta Isaías também já enfrentava esse dilema. Ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, versículo 13. Essa é a descrição de uma religião sem essência, de uma adoração sem entrega, de uma fé superficial que fala em nome de Deus, mas não vive para Ele. É o tipo de religião que canta aleluia no domingo e trai o evangelho na segunda, que fala sobre graça, mas despreza a santidade, que clama por bênçãos, mas ignora a obediência. Estamos diante de uma geração que precisa ser despertada, e despertar muitas vezes dói. É mais fácil permanecer no sono doce das ilusões do que encarar a verdade que confronta. Mas Deus não nos chamou para dormir, Ele nos chamou para vigiar, para discernir, para provar os espíritos, para examinar tudo à luz da palavra. E se hoje há tantas mentiras sendo pregadas, é porque há poucos dispostos
a pagar o preço de pregar a verdade. A palavra de Deus não foi feita para ser manipulada conforme a vontade dos homens. Ela é viva, ela é santa, ela é fogo que consome o pecado. E quem a prega com fidelidade, muitas vezes, será rejeitado, perseguido, esquecido, mas será aprovado por Deus. Porque o Senhor não busca popularidade nos púlpitos, Ele busca fidelidade. Não são os aplausos dos homens que validam uma pregação, mas a presença do Espírito Santo que confirma a verdade anunciada. E talvez você esteja se perguntando: como posso saber se estou ouvindo a verdade ou sendo enganado? A resposta é clara. Conheça a palavra, ame a Bíblia, não aceite como verdade aquilo que te faz sentir bem, mas aquilo que te leva ao arrependimento. Nem tudo o que te conforta vem de Deus e nem tudo o que te confronta vem do diabo. Às vezes, a exortação mais dura é o amor mais profundo de Deus, tentando te salvar da destruição. É tempo de abrir os olhos. É tempo de voltar à sã doutrina. É tempo de rejeitar as palavras adocicadas que apenas alimentam o ego e abraçar a verdade que salva a alma. Porque a mentira pode encher auditórios, mas só a verdade enche o céu. A mentira pode te dar emoção, mas só a verdade te dá vida eterna. Se hoje você percebe que tem sido alimentado com palavras que agradam, mas não libertam, é hora de buscar a verdade. E não importa quantos estejam ao seu redor seguindo outro caminho. O que importa é que você escolha a verdade de Deus, mesmo que caminhe sozinho. Porque no fim das contas, será entre você e Deus. E nesse dia, nenhuma mentira poderá te proteger da verdade eterna. Nenhuma mentira é tão perigosa quanto aquela que, sutilmente, desvia os olhos de Cristo. Não precisa ser escandalosa, nem abertamente herética, basta que ela substitua a centralidade de Jesus por qualquer outra coisa. Tradições humanas, sentimentos pessoais, mensagens motivacionais ou moralismo disfarçado de fé. O objetivo do diabo nunca foi negar a existência de Deus, mas desviar o foco da cruz. E é por isso que no centro de todas essas mentiras que desmascaramos, existe um denominador comum. Elas escondem o único caminho que salva, Jesus Cristo. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14, versículo 6. Não há espaço para interpretações múltiplas. Jesus não é um dos caminhos, ele é o único. Ele não é uma sugestão espiritual, ele é a porta estreita, o cordeiro imolado, o mediador entre Deus e os homens, o Senhor dos senhores. Toda tentativa de minimizar essa verdade é uma tentativa de abrir uma brecha para o engano. E é exatamente isso que as mentiras modernas fazem. Elas substituem Cristo por conforto, por relativismo, por religiosidade sem cruz. Elas criam versões domesticadas do Evangelho, onde Jesus é citado, mas não seguido, onde a cruz é lembrada, mas não carregada, onde a salvação é mencionada, mas o arrependimento é omitido. Elas oferecem um atalho, uma estrada larga com aparência de piedade, mas que termina em perdição. O apóstolo Paulo já alertava: "Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema." Gálatas 1, versículo 9. Outro evangelho, por mais semelhante que pareça, é uma fraude. Pode ter linguagem evangélica, pode mencionar Deus, pode emocionar multidões, mas, se não exalta Cristo como o único Salvador, se não confronta o pecado, se não aponta para o arrependimento e a graça, então não é evangelho, é ilusão. Jesus Cristo é a única verdade que salva. E essa verdade tem um nome, tem um rosto, tem cicatrizes. Cicatrizes que foram abertas por amor a você. Não por mérito, não por merecimento, mas por graça. A cruz não foi um símbolo bonito, foi um altar de sangue, um lugar de dor e glória, onde o pecado foi vencido, onde o véu foi rasgado, onde o caminho foi aberto. E é nesse lugar que todas as mentiras caem por terra, porque ali está a verdade.
nua, viva e eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Nada pode substituir esse sacrifício. Nem boas obras, nem filantropia, nem tradições religiosas, nem palavras bonitas. A salvação não é um conceito, é uma pessoa. E se você está buscando paz, segurança, vida eterna, você só a encontrará em Jesus, não no que você sente, não no que dizem a seu respeito, não no que o mundo aprova, mas na verdade revelada por Deus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. E, se há um tempo em que essa verdade precisa ser proclamada com urgência, é agora. O mundo está cambaleando, as pessoas estão perdidas, a mentira está institucionalizada e muitos estão vivendo como se houvesse 1000 caminhos para o céu. Mas só existe um que passa pela cruz, um que exige arrependimento, um que não negocia com o pecado, mas destrói o jugo dele, um que não promete aplausos, mas garante vida eterna. Jesus não está oferecendo uma religião, ele está oferecendo redenção. Não está te chamando para uma jornada de regras vazias, mas para um relacionamento real. Ele não está interessado no que você pode fazer por ele, ele quer que você reconheça o que ele já fez por você. Ele carregou seus pecados, sofreu em seu lugar, morreu a sua morte e ressuscitou para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas essa vida só é acessível por meio da entrega. O caminho da salvação não é decorado com flores, mas com renúncia. Ele exige quebrantamento. Exige que você reconheça que sozinho está perdido, que o seu coração não é suficiente, que sua religião não te salva, que seus sentimentos não são guias seguros. Exige que você se curve diante da cruz, se arrependa dos seus pecados e clame: Jesus, salva-me. E esse clamor, por mais simples que pareça, quando é feito com sinceridade, move os céus, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Talvez você tenha vivido uma vida inteira em cima de mentiras. Talvez tenha confiado em doutrinas que agradavam, mas não transformavam. Talvez tenha buscado paz onde só havia ilusão. Mas agora, a verdade chegou até você e, com ela, a chance de recomeçar, de se libertar de tudo que era raso, falso, ineficaz e abraçar a única verdade que salva. A cruz ainda está de pé, o sangue ainda clama, a graça ainda chama, mas o tempo está se esgotando. O mundo está mergulhado no engano, as vozes se multiplicam, as mensagens se contradizem, mas a palavra permanece. Jesus está às portas e ele não volta para negociar, ele volta para reinar. E quando esse dia chegar, só uma coisa importará: você nasceu de novo em Cristo? Você largou as mentiras e se rendeu à verdade? Você confiou no nome dele ou na sua própria força? Não se engane, não há neutralidade nesse caminho. Ou você está em Cristo ou está contra ele. Ou você está na verdade ou está no erro. Ou você caminha rumo à vida eterna ou à perdição. E não importa o quanto você seja sincero, se estiver seguindo a mentira, estará sinceramente perdido. Ouvir a mensagem sobre as 5 mentiras pregadas todos os domingos, inspirada nas palavras de Billy Graham, foi como um despertador espiritual, tocando bem alto no meu coração. Cada mentira desmascarada, que Deus quer nossa felicidade acima de tudo, que todos são filhos de Deus independentemente da fé, que a fé elimina o sofrimento, que Deus entende e não precisamos mudar, e que a igreja não importa desde que tenhamos Deus no coração, revelou uma verdade poderosa. O evangelho verdadeiro não é sobre conforto, mas sobre transformação. Essa mensagem tão direta e cheia de fervor ressoa profundamente com a alma brasileira, que pulsa com paixão pela fé, mas também enfrenta a tentação de se acomodar em palavras suaves que agradam, mas não salvam. No Brasil, onde as igrejas lotam aos domingos e a espiritualidade é parte do nosso jeito de ser, é fácil cair na armadilha de um evangelho diluído que promete bênçãos sem cruz.
salvação sem arrependimento. Essa reflexão me fez olhar para dentro e questionar: quantas vezes eu aplaudi mensagens que massageavam meu ego, em vez de buscar a verdade que confronta? A primeira mentira, sobre a felicidade como objetivo supremo, me tocou profundamente. No Brasil, onde a busca pela alegria é quase um traço cultural, do carnaval às celebrações familiares, é tentador acreditar que Deus existe para nos fazer sorrir. Mas a palavra nos lembra que a santidade vem antes do prazer. Pedro nos chama a ser santos porque Deus é santo. 1 Pedro 1,16. E isso exige renunciar aos caprichos pessoais. Aprendi que a verdadeira alegria não está em ter tudo o que quero, mas em estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso signifique carregar uma cruz. Na minha vida, isso significa priorizar a oração antes de decisões importantes, como escolher um emprego ou um relacionamento, em vez de seguir apenas o que parece fazer feliz. A segunda mentira, de que todos são filhos de Deus, me fez refletir sobre a superficialidade com que às vezes tratamos a fé. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, é comum ouvir que basta acreditar em Deus para estar seguro. Mas João 1,12 deixa claro que a filiação vem pela fé em Cristo, não por um sentimento vago. Isso me desafia a viver uma fé autêntica, não apenas frequentar cultos ou dizer "sou cristão". Na prática, aplico isso buscando um relacionamento diário com Jesus, lendo a Bíblia com atenção e me permitindo ser transformado, mesmo quando dói abandonar velhos hábitos. A terceira mentira, de que a fé elimina o sofrimento, é particularmente relevante em um país onde enfrentamos tantas lutas, da desigualdade social às crises pessoais. Quantos de nós, brasileiros, já questionamos nossa fé quando a dor bateu à porta? Jesus nos avisou que teríamos aflições. João 16:33. Mas prometeu estar conosco. Essa verdade me ensina a não culpar Deus nas dificuldades, mas a buscar sua presença nelas. Na minha vida, isso se traduz em manter a confiança em Deus, mesmo quando enfrento perdas, como a doença de um familiar ou a incerteza financeira, sabendo que a fé é resistência, não fuga. A quarta mentira, de que Deus entende e não precisamos mudar, é um convite à acomodação que vejo muito em nossa cultura calorosa, onde o jeitinho brasileiro às vezes justifica pequenos erros, mas Jesus nos chama à porta estreita. Mateus 7:13-14, e isso exige transformação. Para mim, isso significa confrontar pecados que escondo, como a preguiça espiritual ou a falta de perdão, e buscar a santificação diária, confessando e mudando com a ajuda do Espírito Santo. Por fim, a ideia de que a igreja não importa, desde que tenhamos Deus no coração, desafia nossa visão comunitária, tão forte no Brasil, onde a comunhão é quase uma extensão da família. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonar a congregação, e isso me lembra que preciso de irmãos para crescer na fé. Aplico isso escolhendo uma igreja onde a palavra é o centro, mesmo que exija deixar o conforto de um lugar familiar. No Brasil, onde as igrejas variam tanto em doutrina, isso exige discernimento para não me contentar com mensagens que apenas emocionam. Essas lições mudaram minha perspectiva. No dia a dia, agora, busco alinhar minhas escolhas com a vontade de Deus, não com meus desejos. Leio a Bíblia com mais zelo, questiono o que ouço nos púlpitos e oro por discernimento. A mensagem de Billy Graham me ensinou que a fé verdadeira não é um atalho para a felicidade, mas um caminho estreito de obediência que exige coragem para dizer não às mentiras e sim à cruz. No contexto brasileiro, onde a emoção e a espiritualidade andam de mãos dadas, essa mensagem é um convite a viver
uma fé profunda, que transforma vidas e comunidades, não apenas enche igrejas. Gostou dessa mensagem que desmascara as mentiras e aponta para a verdade de Cristo? Então, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Nos comentários, escreva "Quero a verdade" se você foi tocado e quer viver uma fé autêntica. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos buscar a verdade que liberta.